Boa noite a vocês todos que se encontram aqui. Boa noite ao pessoal do casa que nos acompanha. Então vamos à nossa atividade dessa noite, lembrando para vocês que nós estamos dentro da sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da bem-aventurança. Nós temos que entender o que é isso, qual a validade disso nas nossas relações, das nossas vidas. O que se trata isso? Qual é essa situação? O que ela representa e qual a correlação que ela tem com a nossa vida atual e cotidiana. O fato concreto da situação é essa. Algo rotineiro na vida de Jesus, que era uma multidão enorme de pessoas atrás dele, em função dos problemas que elas eram portadoras. Elas tinham dificuldades e viam nele um meio, uma solução para esses problemas. Então, essa situação aqui descrita é uma situação típica dessa condição. O que é isso? Nesse momento, tinha uma multidão, mas muito grande mesmo. E ele o que faz? Ele sai e vai na direção dessa multidão, ele sobe um pequeno morro, para vocês entenderem, para poder ser visto, ser ouvido, a voz se propagar mais a distante, a massa de pessoas era muito grande, e começa a falar para elas. O que ele fala? Ele fala em relação ao oposto dos conflitos que elas eram portadoras. Ele descreve a situação exatamente contrária e os benefícios que isso traz em relação ao que a gente cultua e desenvolve dentro da nossa maneira de ser, gerando os nossos problemas. O Sermão da Montanha nada mais é do que isso. Se vocês pegarem lá o Evangelho e olharem, vocês vão ver que é uma sequência de citações que começam sempre com as mesmas palavras. Bem-aventurados. O que é ventura? Ventura é um estado de felicidade. Ventura no bem, então, é um estado de felicidade no bem. Vocês vão dizer, não, mas é redundante isso, ou seja, é óbvio. Não, não é óbvio, não. Tem muitas pessoas que têm felicidade no erro, no engano, na ilusão. O mundo está cheio disso. Vou dar um exemplo notório para a gente falar para pensar. O alcoólatra que foge de uma situação, que tem dificuldade de enfrentar ela, como é que ele fica feliz quando ele bebe? Porque ele amortece o seu conflito. Aquilo ali, aquele estado de felicidade, entre aspas, dele, é realmente alguma coisa que o conduz a uma situação mais plena? Evidentemente que não. Mas naquele momento, aquilo que abafa a pressão que ele sofre, faz com ele que se sinta bem. Então notem que nós poderíamos dizer que isso é uma aventura para ele, ele fica feliz com aquela situação. Mas não é uma aventura no bem, porque não resolve. Mais adiante, ele vai voltar a beber de novo para fugir. Então notem que essa palavra caracteriza então um estado de felicidade na direção real, efetiva, prolongada, que dura. Então, o que é esse conjunto? Se nós olharmos lá no Evangelho, na Bíblia, vocês vão ver que existe uma frase atrás da outra. Cada uma olhando para um determinado aspecto. O que se viu na semana passada? Qual era o título? Bem-aventurados os pobres de espírito, que é um sinônimo de humildade. Por que vale a humildade? Vamos olhar o oposto, que a gente conhece e que é mais fácil de fazer entender. O que é o oposto da humildade? A vaidade. A vaidade na criatura cobra um tributo, ou seja, na realidade, opressiona constantemente, o incomoda constantemente, sim. O vaidoso, na realidade, tem que manter aquilo que sustenta a sua vaidade. Então, se ele tem dinheiro, cada vez ele tem que ter mais dinheiro. Se ele, na realidade, se preocupa com as características do corpo, cada vez ele é mais obrigado a se dedicar a esse tipo de situação. Se ele, na realidade, é alguém que busca um desenvolvimento intelectual para ser notório, cada vez ele tem que fazer mais isso. Então vocês notem, eu peguei 3 exemplos, como poderia ter pego uma infinidade enorme. Isso faz com que o indivíduo que esteja dentro disso tenha uma ansiedade enorme, constante da necessidade de manter aquilo
constantemente, cada vez em nível maior. Então vocês acham que alguém realmente é feliz assim? Ou isso gera nele uma angústia, uma dificuldade constante? Pensem. E assim, todas as situações de cada área que vão ser desenvolvidas dentro dessas situações. Então, o indivíduo, aparentemente, a gente olha e muitas vezes admira, né? Mas o quanto custa para ele? Vocês olhem, por exemplo, vamos pegar assim quem é notório nessas situações. Olha quanto conflito existem nessas pessoas que são cantoras, ah, que na realidade têm destaque, que estão constantemente na televisão, na mídia, elas não são escravas dessas situações. Será que elas conseguem ter uma vida normal? A gente acha, olhando de fora, que aquilo é uma beleza. Mas vocês, né, pelas notícias que nos chegam a posterior, olhem quanto conflito, quanta dificuldade existe nessas coisas todas. Ah, às vezes descambam para drogas, para o alcoolismo, porque não resistem a essa pressão, a essas situações. Nós mesmos, dentro das nossas limitações do dia a dia, a gente não vive nessa ânsia de busca de determinadas coisas, não fica lutando para isso, para aquilo, a gente não sofre muitas vezes quando não consegue alguma coisa e deseja. Nós não vivemos num mundo desse tipo? Vivemos. E olha quanto nos custa emocionalmente tudo isso. Quanta aflição, né? Quanta insatisfação derivada dessas coisas todas. Então vocês notem que o oposto disso, como dizia o Chico Xavier, né? Chico Xavier dizia uma frase que representava isso. Ele dizia, o homem mais feliz é o homem que tem menos necessidades. Por quê? Porque ele não tem que estar preocupado, lutando constantemente com tudo isso. Então ele consegue passar pela vida de uma forma muito mais incólume. Sem tantas preocupações, sem tantos conflitos, sem tantas ansiedades, sem tantas dificuldades. A parte de hoje, que é tratada aqui, é exatamente a essência disso tudo. Por que que a gente tem essas condições? Por exemplo, a vaidade. A vaidade é alicerçada em quê? Na opinião dos outros. A gente faz tudo isso, como a gente faz a maioria das coisas desse tipo, em função da opinião alheia. A nossa insegurança interna é tão grande, mas tão grande mesmo, que a gente vive preocupado em função da natureza, de como os outros nos olham, nos observam. A gente vive muito mais pelo conceito dos outros do que pelo conceito de nós próprios. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver como é assim, esse tipo de situação. E isso, o que que faz? Faz com que a gente tenha uma maneira de viver que muitas vezes ela não é uma maneira normal, espontânea, tranquila. Vocês olhem, por exemplo, eu vivo falando nisso, mas porque é o modelo da nossa época, né? Olha o Facebook, que todo mundo tem Facebook, né? Qual é a característica lá do Facebook, dessas coisas todas, desses eventos de mídia e de internet? A gente não vive lutando para botar uma coisa nova, aparecendo as fotos que a gente tira de uma situação onde a gente foi, ou que a gente comprou alguma coisa, ou que a gente está com uma roupa nova. Não é sempre uma situação desse tipo. Ou que a gente se reuniu com alguém. Enfim, não é essa a característica geral. Eu estou perguntando para você. Pense se não é assim. O que que nos motiva? Não é isso? Por quê? Porque a gente tem essa dependência. Então, sendo dessa maneira, a gente não consegue ser espontâneo, ser natural. A gente é moldado pela opinião média que algumas pessoas determinam como padrão de felicidade. Elas formam as ideias do que é o padrão de felicidade. Isso chega até nós. E na grande maioria de nós segue isso, a trancos e barrancos, com enormes dificuldades. Já aquele que não é assim, que é muito mais espontâneo e que não precisa desse tipo de coisa, como é que ele age? Como é que ele é? Ele é natural, ele é espontâneo, ele não depende disso. Ele não tem uma característica, uma personalidade que é moldada por esse tipo de situação. Pense se vocês não são assim. Pensem, se a gente não tem uma maneira de ser dependendo com o tipo de situação, o tipo de pessoa que a gente trata. Será que a gente é sempre o mesmo tipo de criatura?
Ou será que a gente muda as nossas características dependendo do tipo de situação ou tipo de pessoa que nós estamos lidando? A gente tem que começar a aprender a ser honesto, em primeiro lugar, e aprender a nos olhar. No livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala que o objetivo do livro dos Espíritos é esse. É fazer o sujeito se enxergar. Se dar conta. Porque a gente está tão acostumado com essas coisas todas que a gente não se dá conta. Então a gente vive nessas preocupações e muitas vezes a gente cria um formulismo, uma aparência que não corresponde à nossa natureza mais profunda. E a gente vive nesse afã, nessa dificuldade de manter isso. A gente tem essas preocupações. Isso nos consome muito. Então, quem na realidade consegue se libertar disso, consegue viver mais tranquilo. É mais natural, é mais espontâneo. Por quê? Porque ele não depende dessas coisas todas. E a figura aqui colocada é essa. O coração, que é a figura da natureza emocional do indivíduo, é genuíno, é puro. Ele não está moldado por essas coisas todas. Consequentemente, ele não tem esse peso, ele não tem essa opressão, essa necessidade. Olhem, o que é melhor? Se nós compararmos as duas coisas, viver constantemente num estado desse tipo, ou na realidade, realmente, definitivamente, não ter essas preocupações. Vocês pensam assim na figura notória de Jesus. Jesus não se preocupava com nada dessas coisas todas. Mas com nada mesmo. Ele se levantava de manhã, saía na sua jornada preocupado com o quê? Com o processo de ensinar. Ele se preocupava tanto com a dificuldade dos outros que ele nunca se preocupou com si mesmo. Ele nunca amealhou coisas, ele não juntou coisas. Ele nunca teve uma vida social voltada para ele como nós temos. Nós temos a nossa vida social é voltada para nós. Para as nossas necessidades internas, para as nossas afetividades. Pensa se não é assim. Nós vivemos nessa dependência. Por isso que São Francisco tanto falava disso, né? São Francisco, que é um outro exemplo de desprendimento, ele dizia que é preferível dar do que receber. A gente, para nós, é o contrário. A gente gosta muito de receber. Então, a gente está de aniversário, eu tenho uma festa, quanto mais presente coisas a gente recebe, mais feliz a gente fica. Olhem a nossa carência, a nossa necessidade. E notem exatamente isso, a nossa carência, a nossa necessidade disso. Olha o sujeito que é o contrário, que não tem essa necessidade, que tem o prazer de dar. Além dele não ter essa estrutura interna de dependência, ele tem um oposto, ele fica feliz porque ele tem e não lhe faz falta essa condição de transmitir, de dar alguma coisa. Por isso que São Francisco falava a respeito de dizer, é preferível dar do que receber. Porque dá quem tem. E eu estou falando emocionalmente, eu não estou falando materialmente. E quem recebe, recebe porque tem necessidade. Então, aqui é necessariamente ainda o mesmo tipo de situação. Quanto mais a gente se liberta disso tudo, mais fácil se torna viver. E aí nós vamos entender a frase do Chico Xavier. A gente às vezes fica pensando que a necessidade do homem que ele fala é apenas as necessidades materiais. E não são. São as necessidades emocionais. Lá quando a gente recebe um presente material, por que a gente fica feliz? Porque a gente tem uma posse, um ganho de uma coisa que no fundo representa para nós ou a afetividade de alguém que pensou em nós, e nós precisamos dessa afetividade, ou porque nós vamos ter mais coisas e isso vai representar para os outros que nós somos, na realidade, melhores, mais poderosos ou coisas desse tipo. Então, vejam o quanto esse tipo de coisa trabalha dentro da gente. Isso está no nosso dia a dia. Por que a gente se produz, se arruma, se faz uma série de coisas? Vocês têm que aprender a ser honestos. Se vocês querem entender as coisas, vocês têm que aprender a ser honestos. Por que a gente se produz? É para nós? Pensem. Ou é para os outros nos olharem? Por que a gente quer elogio e coisa desse tipo? Porque a gente não tem uma convicção interna a respeito disso e precisa que alguém nos diga, tu é. E quanto mais dependência da gente tem disso, mais a gente precisa de número maior que bata em cima disso, que nos diga.
Por isso vocês olham assim, ó, novamente as ferramentas de internet. Por que as pessoas querem ser seguidas? Por que a quantidade daqueles que os seguem determina um padrão de maior felicidade ou de maior renome? O número de pessoas. Por que isso é significativo? No fundo não é, né? Se a gente parasse para pensar, essencialmente da ideia, não é. Não é significativo isso. Só é significativo quando a gente depende disso. Então notem que quem consegue viver fora dessas características não sofre a natureza dessas pressões. Nem internamente, nem externamente. E vive de maneira muito mais fácil. Então a ideia do contexto das bem-aventuranças, de uma forma geral, é essa. E a de hoje é isso, é da espontaneidade, da naturalidade, do fato do indivíduo estar fora dessa conjuntura, dessas características. Vocês não pensam que a gente vem no centro espírita e tomar informação, a gente já desenvolve automaticamente esse tipo de coisa. Porque se fosse assim, nós estaríamos na nossa vida livre dessas conjunturas. E nós não estaríamos presos dentro desse mecanismo social. Deveria ser assim? Deveria ser assim. Mas notem que nós não somos criaturas ainda plenamente racionais. Isso é um processo racional que deveria, na realidade, educar o emocional dependente. Mas nós vamos lenta e gradualmente desenvolvendo essas relações. A gente tem medo de fazer essas coisas. Pode parecer claro, por exemplo, o que eu estou dizendo para vocês, pode ser uma coisa que racionalmente eu compreenda. Realmente é isso. Mas não basta entender, eu tenho que me convencer e desenvolver a minha relação de que eu possa realmente incorporar essa maneira de ser em mim. A partir disso será natural, será espontâneo e estará presente definitivamente em mim. Então vocês notem que os conceitos espíritas, eles não têm nada de místico, de sobrenatural, de troca ou de qualquer ordem. É algo que, na realidade, se a gente começar a aprender a pensar, mas a analisar profundamente e olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos se dar conta que essas coisas todas existem dentro de nós. E mais, a gente tenta justificá-la, dizer que elas têm validade, mas nós deveríamos analisar os efeitos que elas produzem para ver se vale a pena ou não. Essa é a relação que a gente tem que desenvolver dentro da vida. Mas vou a parábola que dá origem a esse tipo de coisa para vocês comparar a figura, o exemplo que Jesus usa para ilustrar exatamente isso. Tá? A frase está dentro do Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, no capítulo 5. Essa frase está no versículo 8. Então diz assim, ó, bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Vem uma segunda que vai ilustrar tudo isso. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse. O que era isso? O que as mães sempre fazem. Né? Elas querem o melhor para os seus filhos. Então o que elas faziam? Elas levavam seus filhos para se aproximar deles, com aquela ideia de que, tomando contato com ele, seriam abençoados, tirariam alguma vantagem de alguma situação. Os apóstolos estavam sempre preocupados com as situações todas dessa multidão em relação a eles, né? Queriam, na realidade, obstar, criar dificuldade para essa multidão de pessoas que chegavam até ele. E o que ele fez? Ele disse, não, deixa todo mundo vir a mim. Cada um tem a sua ideia, suas expectativas, suas buscas, suas condições ainda de amadurecimento. Né? Esse exercício que essas mães estão fazendo de benefício para os seus filhos, na realidade é aquilo que vai dentro do tempo. Ao longo da sucessão das vidas, quando elas vão ter inúmeras famílias, inúmeros filhos, né? Vão fazer com que elas amadureçam esse sentimento que hoje é apenas para esses filhos, na soma do tempo, dos vários filhos que vão ter nas várias vidas, vão fazer com que esse sentimento, que hoje é restritivo a esses filhos, como nós temos hoje, vai se amplificar pela troca dessas situações e vai se tornar mais universal.
mais amplo. E o que é restritivo, pela prática das experiências múltiplas que as vidas produzem, vai se tornar muito mais universal. E a vida vai ser melhor. Assim como, por exemplo, eu faço, dizer Jesus. Então é disso que ele está, na realidade, chamando a atenção. Olha o que ele diz. Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. Porquanto o reino do céu, o desenvolvimento do processo de evolução interno. Porque esse reino dos céus, tão falado, o estado de plenitude das criaturas que nós estamos falando é construído aonde? Dentro de nós. Vocês vêm no centro espírita muitas vezes só para tomar passe. Como se o passe fosse mágico. Como se alguém fazendo alguma coisa pudesse produzir em vocês uma transformação automática. É a ideia que a mãe tinha lá, mandando o filho chegar perto de Jesus. Mas o que a gente aprende dentro da doutrina espírita realmente? Que, como dizia Jesus, é cada um segundo seus méritos, segundo seus valores. Então notem que nós temos que desenvolver alguma coisa para que essa coisa presente e desenvolvida dentro de nós nos permita vencer as dificuldades de maneira muito melhor, de maneira muito mais fácil. Porque senão, vou usar o exemplo espírita para vocês. O Chico Xavier não teria tido a quantidade de doenças que ele teve. E ele teve. Inúmeras doenças. Ele passou uma vida de dificuldade, de todos os tipos. E vocês sabem para quê? Para nos ilustrar que a realidade é essa. E que perante a dificuldade e a adversidade, dá para ser feliz e de gerar felicidade nos outros. Nós vivemos num mundo, pelo tipo de criaturas que nós somos, que a característica maior é a dificuldade. É bíblico isso, ganharás o pão com o suor do teu rosto. É natural. A gente precisa disso tudo para aprender. Isso se chama lei de trabalho, lei de desenvolvimento. Então, em vez de nós termos dificuldade com isso tudo, em vez de, na realidade, nós termos ojeriza, medo, nós deveríamos desenvolver um outro tipo de relação com isso tudo. De mais naturalidade, mais tranquilidade. Porque quando os problemas chegassem, nós não ficaríamos tão aflitos. E, na realidade, poderíamos ter uma relação muito melhor com eles. Então, notem que dentro da doutrina espírita, o que a gente aprende? Não é, os problemas não vão sumir. Eles vão continuar existindo. Nós é que vamos ter que crescer para entender o sentido deles, aprender com eles e superá-los. Jesus dizia assim, que cada um pegue a sua cruz e me siga. Não é sem cruz, porque a cruz é educativa. Né? Eu tenho falado isso e vou repetir para vocês. A adversidade, a dificuldade está na relação que a gente tem com ela. Nem todo mundo tem exatamente as mesmas dificuldades. Por quê? Porque uns crescem mais numa área e outros no outro. Então, na medida em que a gente vai superando aquelas áreas em que a gente tem dificuldade, a gente vive muito mais fácil. Novamente, caímos no sermão da montanha. Que a ideia ainda é essa. Mas indo adiante, então. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus, que é a vida, que é o cotidiano, que é a estrutura de transformação interna, como uma criança que é espontânea, que é natural, que quer saber tudo como é que é, por quê, que se adapta, não está cheia de preconceitos dentro do coração. Na primeira fase da infância, a criança é natural, espontânea, ela não depende dos outros. Aí ela começa a crescer um pouquinho, as outras crianças começam a atuar sobre ela. É a segunda fase da infância. E aí ela começa a se moldar pelas características desse mundo. E aí a gente vê as coisas que acontecem, por exemplo, dentro da escola, o bullying, a competição, mas já é numa segunda fase. Não é na primeira fase infantil. Nessa primeira fase infantil, nada disso existe. E aí começa toda a distorção das coisas dentro do tempo e todos os problemas que isso acarreta. Então é disso que Jesus está falando. Olhem que essa estrutura interna produz no adulto depois uma série de problemas. E mais do que isso, isso vai de vida para vida. Por que vocês acham que tem criança que nasce cheia de problema? Mentalmente, emocionalmente. Por quê? Da onde vem isso?
senão das relações, das sequências das vidas, das coisas que a gente não resolveu. Então a ideia para a gente entender é o quê? Quando a gente recebe uma nova família, a gente recebe uma nova oportunidade. Qual é a missão daqueles que têm relação para com nossos pais? Olhar esse tipo de situação e nos dar uma nova modelagem. Como? Pela educação formal. O que é isso? Não é colégio. Tem nada a ver com colégio. Tem a ver com a gente olhar e ver a característica daquele ser, que é nosso filho. Quais são as características? Qual é a tendência dele? Como ele se estrutura internamente? O que eu posso, porque eu quero bem ele, fazer para que ele não seja no futuro um adulto cheio de conflitos e gere conflitos? Ensine os outros. Para que ele possa ter uma família melhor. Mas o que a gente faz? A gente não faz isso. A gente educa para quê? Em que sentido? Para competir, para ser melhor, para disputar. Né? E isso muitas vezes transpassa determinados limites e critérios. Ele perde o senso. Internamente ele se corrompe. Porque ele quer tudo isso que eu falei no início para vocês. O destaque. Ele é inseguro. Ele não tem amadurecimento. E ele se torna um adulto assim. Exatamente assim. E isso tem custo para ele e para os outros. Pense se não é assim. Olhem os desajustes sociais que tudo isso gera. Olhem os conflitos dentro das famílias. Eu estou falando alguma coisa que não é real? Não, é notório tudo isso. Em nome de quê tudo isso? Para quê? O que adianta eu ter um monte de coisas materiais? Tudo bem, é necessário para a gente viver melhor. Mas o que é o viver melhor? É ter um monte de coisa? Com todo esse custo que eu falei no início para vocês? De manter? De lutar, eu tenho que juntar mais dinheiro para comprar um carro novo? E isso e aquilo, eu vivo nessa correria, dessa situação, se eu não posso ter um carro novo, porque a minha faixa de renda não permite isso, eu vou ter uma outra coisinha. Mas eu vivo nesse afã, E muitas vezes eu nem me dou conta de tudo isso que está acontecendo na minha volta. Essas crianças que cheias de problemas, porque hoje a maioria é educada por quem? Pelas outras crianças, pela internet. Não é? Claro que é. Quem é que dita a maneira de ser os conceitos? Vocês têm filho? Tem, né? Veja se os filhos de vocês não querem ser aquilo que aparece lá na rede social. Veja se a Anitta não tem muito mais ação sobre as filhas de vocês e os filhos do que vocês. Pensem, eu estou falando bobagem? Não, eu não estou falando bobagem. O custo disso. Quem vai conseguir ter uma equivalência material desse tipo? Não vai. É uma utopia. Mas aquela pressão, aquela coisa que felicidade é aquilo, se não tiver, gera quantos descalabros, quantos problemas, quantas coisas que vocês veem entre vizinhos, entre conhecidos, que são decorrentes de tudo isso. Isso não acontece? Acontece. Isso é real. Isso está acontecendo. Isso tem a ver com o evangelho? Tem. Claro que tem a ver. Porque é decorrente de não seguir nessa direção de naturalidade. São coisas que são enxertadas na nossa cabeça, no nosso coração. São materiais. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é que vai ser a diferença da morte da Anitta para qualquer um de nós? Estou usando ela como exemplo só. Olha, coitada da Anitta, não tem nada que ver essa situação. Mas estou usando como exemplo porque ela é, na atualidade, uma situação nenhuma. No pós-morte dela, ela vai sofrer as consequências daquilo que ela desenvolveu e cultuou. Como a gente vê no fenômeno mediúnico aí. O que adiantou ter todo esse nome, coisa e tal? No pós-morte, o que vai acontecer, que é na sua estrutura interna, o que vai ser sobrevivente, é o que ela desenvolveu. Ela pode ter juntado milhares de reais, não sei quantas casas, não sei quantas pessoas admirando. Que diferença vai fazer isso? Nada. Nenhuma. Ela vai ser aquilo que ela desenvolveu. E vocês pensaram que alguém que viveu uma vida inteira dependendo disso, e de repente isso acaba. A morte diz assim, chega, acabou.
Aí o indivíduo tem essa necessidade, porque ele viveu em torno disso. O que ele vai ser no pós-morte? E aí nós vamos começar a entender o baixo mundo espiritual. Onde, na realidade, os espíritos que estão lá querem continuar tendo notoriedade, poder. Eles querem destaque. Eles foram dependentes a vida inteira daquilo. Não saem daqui da volta. Criam estruturas de manipulação. Tem que ter adepto, tem que ter corte. Se a gente vê, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, é muito rico esse tipo de coisa. A gente olhar lá as entidades que estão lá dentro, que tipo de estrutura tem? Não está aquela corte de pessoas na volta lá que vão lá para fazer esse tipo de situação? Pense se não é verdade tudo isso que eu estou falando para vocês. E os espíritos estão lá, que se prestam, que ainda têm dependência para essas situações todas. Vocês acham que a gente não lida com eles aqui também? Claro que lida. E entende tudo isso. Entende a origem, a razão, por que o indivíduo lá se caracteriza de uma determinada maneira, quer ser poderoso. E a maioria das pessoas que vão lá tem medo. Ou ficam lá se dedicando para que ele lhe dê alguma coisa, como se ele tivesse um poder especial. E ele alimenta esse tipo de situação. Então tudo isso acontece. Eu estou citando um fato que é muito corriqueiro, porque tem muita amplitude. A maioria de vocês já deve ter passado e lidado com isso, se ainda não lida. Então o que isso tudo representa? Isso representa essas dependências na carne, quando nós estamos vivos, entre aspas, na carne, em corpo, mas continua depois de morto. E essas pessoas não saem daqui da volta. Não são espíritos elevados. Porque um espírito elevado já entendeu, já se desprendeu disso tudo. Ainda pensa como um ser humano, porque é um ser humano. Porque passou a vida inteira assim. E muitas vezes a gente vem num centro espírita, passa 30 anos dentro de um centro espírita e faz exatamente a mesma coisa. Por incrível que pareça, mas é tão real isso. É tão notório, isso é tão verdadeiro. Porque a gente, em vez de aprender com tudo isso, pensar e nos libertar internamente dessas coisas que nos pressionam, a gente continua alimentando esse tipo de situação. E evidentemente que a gente continua dentro dessas agruras. E por incrível que pareça, a morte não termina com nada disso. Como dizia Jesus, é cada um segundo suas obras, segundo seus valores. Então, está na hora de nós começarmos a entender tudo isso de uma forma real e efetiva. Para terminar, né? Então ele diz assim, digo-vos de verdade que aquele não receber o reino de Deus como uma criança, que é espontâneo, natural, nele não vai entrar. Vai ficar aqui, preso aqui no mundo. Não vai ir para dimensões, para estado de equilíbrio correspondente à sua natureza interior. E depois de as abraçar, abençoou-as impondo-lhes as mãos. Que era uma maneira que ele utilizava para transmitir alguma coisa, a imposição de mão, que é a base do passe. A ideia é o quê? Transmitir valores. Aquela criança que está na formação, ele transmitia estímulos para que ela continuasse daquela maneira, para que ela não se corrompesse perante o mundo e continuasse a ser uma criatura equilibrada, não dependente disso tudo. A gente, assim, tem ícones de representação disso, né? Que é o Chico Xavier. Se eu sou católico, lá tem São Francisco. E aí nós vamos olhando assim na história da humanidade, várias pessoas que para nós foram diferentes, mas foram exatamente esse tipo de coisa. Eu vou perguntar para vocês acham, o Chico era rico? Era culto? Estou usando ele como um exemplo espírita. Tinha grande destaque? Não, ele era uma pessoa humilde, simples. Ele foi feliz? Foi. Bota feliz nisso. Em 94 anos, com doença, com dificuldade, muitas vezes incompreendido. Mas ele não gerou. Perguntem para as mães que foram lá buscar consolo para os seus filhos que morreram. Se elas não têm
uma devoção eterna por aquilo que ele fez. Para as pessoas que receberam a sua palavra, a sua paciência, aqueles que ele ia lá embaixo da ponte, que eram abandonados, e ele dava o pouco do salário que ele tinha. Perguntem para essas pessoas se dentro do coração deles ele se apagou. Ele está vivo. Porque ele é uma mensagem de esperança. Então o que vale a pena? Pense na herança. Comparei, alguém que passou a vida inteira nessas agruras de querer ser, desmontar, morre, continua nessa coisa toda, entra nessa estrutura dessas falanges espirituais que combatem, que querem poder, querem controlar o mundo. Ou um Chico que passou sereno, morreu sereno e continua sereno. O que vale mais a pena? Vocês estão me entendendo? Então, vale a pena essas coisas todas? É uma questão de refletir, de analisar os fatos como eles se apresentam e ver o que vale mais a pena. Cada um escolhe o que é para si. Porque vai viver a experiência que vai lhe indicar a natureza do que ele escolheu. E é assim que Deus, para terminar, faz com que nós, dentro das nossas livres escolhas, colhamos o que plantamos. E o nosso grande terreno de plantação é aqui dentro. Porque tudo que acontece fora, as nossas decisões, os nossos gostos, as nossas ações, a nossa vida, as nossas atitudes, tudo é condição reflexa desse território que existe dentro de cada um de nós. Então, que cada um de nós que veio aqui nessa noite, pense. Vocês acham que a força, ou de qualquer maneira, alguém vai chegar e vai dar passe e vai me forçar a ser assim? Se eu não quero isso, se eu tenho ilusões, fantasias dentro do meu coração? O que eu quero? Que eu venha no centro espírita, tome passe, meus problemas desapareçam. Mas eu continuo da mesma maneira e vou realimentar a natureza desses problemas. O que Jesus fazia quando curava as pessoas? Quando ele terminava de fazer a ação, ele dizia: ide e não pequeis. Porque se tu voltar para o processo de conflito, que é a tua natureza e teus hábitos, volta tudo de novo. Porque é decorrente disso. Então, eu estou te ajudando. Mas a partir de agora, tu te ajuda. É preciso bater para a porta se abrir, é preciso procurar para encontrar. Notem que a ação primeiro é nossa. Isso está no Evangelho. E depois vem a decorrência natural, que é cada um segundo suas obras. E mais, A gente tem liberdade de escolha. Semeadura é livre. Eu posso plantar o que eu quiser, mas eu vou colher o que eu planto. É assim da vida. E assim é. Então, para terminar, vocês que vieram aqui, o que vocês estão plantando? O que vocês querem? O que vocês devem plantar? Não é essa a grande questão?